Shalom, graça e paz. Vamos entrar na nossa oitava ceia, oitava celebração, dando início a uma nova semana, a um novo ciclo, o ciclo da consagração. Movidos por algo tão elevado, profundo, que nem sequer chegamos a compreender esta presença, esta tua presença que nos faz viver, esta tua presença que infunde em nós o senso de pertencer a ti. E ao darmos início a esta segunda semana dos 21 dias de convocação, neste oitavo dia do mês da primavera, do mês da redenção, do mês de milagres, do mês que traz à memória o sacrifício que dividiu a história, o sangue que foi derramado para perdão de pecados e como preço de redenção. Que nestes momentos, quando aqui nos encontramos, através das ondas da internet, neste tempo em que as distâncias não mais existem e podemos estar com um só coração, unidos com um só propósito, que o teu doce Espírito presida este tempo. Tu ministres ao nosso coração, tu fales a cada um de nós, e nós possamos verdadeiramente entender o que o teu Espírito está falando à igreja nestes dias. Seremos cuidadosos em tributar-te toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos seguindo uma estratégia do Espírito, e hoje, se você está aí na sua casa e você puder correr à cozinha, seja onde for, pegar um pouquinho de óleo, levante o seu som, porque hoje nós vamos começar um outro processo nestes 8 dias de consagração. Esta é uma semana simplesmente gloriosa. Dentro do calendário, eu estou emocionada, algo dentro do meu espírito, porque a gente que é um intercessor profético começa a perceber as coisas num outro plano, porque tudo quanto se materializa na terra é gerado pelas intercessões, é primeiro gerado no mundo espiritual. E o verdadeiro intercessor profético, ele entra no Espírito para captar o que está no coração de Deus e verbalizar na terra, sendo o eco da voz do Espírito que intercede em nós e o eco da voz de Jesus que intercede junto ao Pai. E esta semana, o dia 10 de Nissan, hoje 8, estamos no 8º dia. O dia 10 é muito importante porque é o dia quando os cordeiros eram selecionados. O dia 11 foi o dia quando Jesus entrou em Jerusalém. Será no domingo. Esta semana tudo está seguindo dentro da ordem da semana, daquela semana em Jerusalém. O dia 13 é o dia em que Jesus celebra a ceia. E o dia 14, quando nós estaremos completando esse segundo bloco, é o dia quando Jesus é crucificado. Você imagina que esta semana promete, gloriosa. E estamos seguindo o Espírito a cada dia, o que vamos ministrar. E esta semana de santificação, de consagração, vai se deparar com o aniversário, com a comemoração destes eventos tão importantes para nós. Mas hoje vamos entrar na consagração. Consagração
Às vezes, a palavra é traduzida por santificação em algumas versões, porque às vezes até parece se confundir, embora consagração seja uma coisa e santificação seja outra. Mas as duas fazem parte de um todo. A santificação é operada por Deus, Ele nos santifica, Ele nos separa. A consagração é a nossa resposta, é a nossa parte. Então vamos começar lendo o texto de Josué, capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã Yahvé fará maravilhas no meio de vós. Então, neste início de semana, este é o chamado a você e a mim: santificai-vos, porque amanhã Yahvé fará maravilhas no meio de vós. E o que são maravilhas? São feitos extraordinários, executados pelo poder de Yahvé. E é por isso que nós estamos clamando. No texto de Hebreus, no capítulo 12, verso 4, outro convite a nós: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O que significa esta palavra? Agiazô, tornar santo, consagrado, santificar, dedicar, separar. Então esse bloco dos 21 dias, esta semana, é um chamado a que eu me torne santo, a que eu seja consagrado, a que eu me santifique, a que eu me dedique, a que eu me separe. Podíamos definir consagração com o que está na tela, vamos proclamar. Consagração significa ser separado ou separado para o uso do Senhor, separado para o uso do Senhor. Uma definição técnica de consagração significa que você, primeiro, deve ser separado do mal. Segundo, voltar-se para o Senhor. E terceiro, estar preparado para ser usado por Ele. Veja que aqui temos 3 elementos. Eu me separo do mal, mas não somente isso, não é estático. Eu me volto para Deus, mas também não fico eternamente no estado contemplativo. Eu me preparo para executar a obra de Deus. Ele estará comigo. O desafio, portanto, de assumir a atitude. Consagração é isso, assumir a atitude. Pode ler o que está em amarelo. Tudo que você é, tem ou sempre quer ser, agora está nas mãos do Senhor. Eu chego e digo: Pai, eu coloco tudo nas tuas mãos, minha vida, tudo que eu sou e vier a ser, tudo que eu tenho e vier a ter. É então algo em que eu deixo absolutamente tudo nas mãos de Deus. Isto é consagração. É a doação de todo o nosso ser a Deus para o seu serviço. Vamos colocar isso na primeira pessoa? É a doação do meu ser a Deus para todo o seu serviço. Agora, serviço na Bíblia tem o significado de esperar em Deus para obedecê-lo. Não é que eu saio aí fazendo tudo o que eu penso, mas é eu ficar disponível nas mãos de Deus para servi-lo naquilo que Ele me pede, naquilo que Ele coloca nas minhas mãos. Por isso é que o autor dos Hebreus diz no capítulo 13, verso 15: ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Ofereçamos, nós nos oferecemos a Deus tudo que temos, o nosso louvor, o nosso tempo, tudo vem dele. Em outras palavras, se Ele deseja que permaneçamos parados, nós permanecemos. Se Ele quer que nós esperemos, nós esperamos. Se Ele deseja que corramos, nós corremos. Isso é consagração. Eu me disponho a obedecer em tudo que Ele disser. Fica, anda, para, espera. Nada faço sem que haja uma direção.
Essa é a forma como o Espírito Santo nos dirige. E no que está amarelo, declaremos: nós somos seus para obedecer. Aleluia! Nós somos seus para obedecer. Isso é consagração. Hoje senti de compartilhar uma experiência pessoal, porque enquanto orava e preparava esta ministração, revivia tão intensamente uma experiência, quando Deus me pediu, lá em África, depois de 13 anos servindo a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, depois de ter passado por experiências muito profundas, tendo sido a única missionária a ficar no meio do comunismo, da guerra, e de tantas coisas que não vêm ao caso, mas Ele me pede para renunciar tudo e voltar ao deserto e ser ninguém. E foi para a África do Sul, e depois num congresso, numa experiência, em que o pregador disse: amanhã venham preparados para o seu funeral, venham em jejum. Significava o quê? Uma consagração absoluta. Eu estava num trailer, um treinamento de uma semana com Maurice Cerullo, chamado Escola de Ministério. Era um período de muita espera em Deus, porque eu havia renunciado tudo, deixado tudo. Estava em silêncio ali na África do Sul, aguardando de Deus uma direção. E a consagração envolve isso, eu não me mover sem que Deus fale. E ali, eu olho para mim mesma no espelho do trailer e faço uma declaração: Valnice, esta é a sua última noite. Aqui você morre para o seu passado de sucesso ou de falhas. Amanhã é o seu funeral. E eu sondei o meu coração. Aquilo que Deus vinha falando comigo, as renúncias pelas quais estava passando. E eu me ajoelhei ao pé da cama e disse: Deus, vazia eu vou para o meu funeral. Honestamente, eu não sei mais o que te dar. Renunciei tudo. Tu sabes, tu tens tudo que queres de mim. Deitei-me de manhã, levantei-me, ajoelhei-me, fiz a mesma oração e fui para o encontro. Deus ministrou bastante, até que houve um momento em que foram chamados os participantes para serem ungidos com óleo, simbolizando a consagração. Eu chorava muito, quebrantada diante de Deus. Eu havia renunciado tudo, eu não sabia o que Deus queria de mim. Ele estava tentando falar-me, mostrar-me o Brasil, mas era difícil aceitar voltar para o Brasil, porque eu sabia o que Deus havia feito na minha vida. Isso era o ano de 85. E quando de repente eu estava na fila, eu senti como se um manto fosse atirado sobre os meus ombros, e eu caí com o rosto em terra e ouvi a palavra de Yahvé. Estás pronta agora? Eu disse: para quê? Para ires para o Brasil? Uau, eu não estava. Lembrei-me da oração: tens tudo o que queres de mim. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Às vezes pensamos que nós consagramos tudo, e de repente Deus nos pede algo e descobrimos que ainda temos coisas às quais nos agarramos, às vezes por causa do nosso medo, das nossas inseguranças. Tenho um ministério para ti no Brasil, treina meu exército. O que eu ia dizer? Claro, eu não podia dizer não, fiquei muda, em silêncio, muito tempo, prostrada, sobre o rosto, ali no chão.
Até que perguntei quando, próximo ano, teu tempo na África do Sul é de treinamento e eu ainda não terminei o que tenho que fazer em ti. Isso é consagração. É entregar tudo. É desistir do que somos, do que temos, do que virá pela frente e dizer: Deus, eu vou contigo a qualquer preço. Eu não sou nada, o que eu tenho veio de ti, portanto, se tu disseres fica aqui, eu fico, se tu disseres vai, eu vou, e assim nós vamos seguir. Consagração é isso, é realmente uma entrega de tudo que temos, de tudo que somos. A consagração é um ato definido de nossa vontade diante de Deus. Diga isso. A consagração é um ato definido de nossa vontade diante de Deus. Sim, eu me rendo. Há um momento na experiência de todo cristão, querido, em que ele enfrentará o desafio da consagração total de sua vida ao Senhor. Aquela foi a minha. Uau, eu sempre fui me consagrando a Deus toda a vida, mas as dimensões vão aumentando, o que Deus vai pedindo de nós, são novas dimensões. Naquele dia, o dia 8 de fevereiro de 1985, fazia 21 anos que eu tinha recebido o primeiro chamado, também com a voz audível, quando eu era apenas uma adolescente. Quando morreu uma missionária, eu ouvi a voz de Deus. Um obreiro tombou no meio da batalha, quem o substituirá? Eu disse, eu, tão inocente, mas eu entendia dali que Deus era meu Senhor, eu pertencia a Ele, nunca perdi essa consciência de que não sou de mim mesma. Mas depois de todo esse período de 6 anos de seminário, de 15 anos de África, Deus me leva naquele trailer a uma rendição. E ali no dia seguinte, naquele momento de unção, a um outro nível, todos nós. E hoje eu quero convidar você, em nome de Jesus, a encarar um nível de consagração que você nunca experimentou. Em que você não vai segurar nada. Em que você vai render absolutamente a Deus, no verdadeiro sentido da consagração. Voltamos a 1 de Pedro 3,15. Santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Repetimos o que dissemos lá atrás: tornar santo, consagrado, santificar, dedicar e separar. Mas queremos acrescentar que existem duas partes na consagração. Uma é a parte de Deus, a outra é a nossa parte. O que me compete? A nossa parte é o lado prático da nossa separação da vida pecaminosa. É a minha resposta. Eu sei que sou de Deus, então eu me separo. E a parte de Deus em sermos consagrados, é que Ele nos prepara para o seu uso, tornando-nos realmente santos. No ato da nossa conversão, Deus nos santificou, Ele nos separou, pelo sangue de Jesus somos santificados. O que isso significa? Não fui eu que me santifiquei, Ele mesmo, pelo preço do sangue, me separa, pelo poder do seu sangue, me santifica para o seu uso exclusivo. Ele me separa do mundo de trevas, Ele me separa de um estado de pecaminosidade. Esta é a parte de Deus. Mas a minha, na consagração, eu me separo voluntariamente da vida pecaminosa. Portanto, metade de nossa parte na consagração envolve separar-nos do mal, trabalhando continuamente com o nosso coração, para que bebamos cada vez menos das fontes terrenas. Você está entendendo? Vamos usar o termo aqui, beber, como uma figura. Eu me separo do mal e eu vou trabalhar para que o meu coração não se alimente, não beba das fontes externas, das fontes terrenas. A outra metade envolve
a consagração, isto é, eu me aproximo de Deus para beber da sua presença, é a parte da comunhão. Aleluia, não é simplesmente que eu procuro abandonar o mal, não, há dois lados sim, eu vou me separar do mal, mas eu me aproximo, eu me achego, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Eu vou descobrir qual é a razão da minha vida, de repente eu vou responder àqueles impulsos do próprio Espírito de Deus dentro de mim, para buscar a sua face, para contemplá-lo, para absorver a sua presença. É isso que significa beber, beber, e ao bebermos de Deus, a pureza faz parte da nossa experiência. Porque apreciar a presença de Deus se torna a maneira preferida de saciar nossa sede, não o pecado, não comportamentos indesejados, não, mas eu vou saciar a sede do meu coração na sua presença, como a corça, diz o salmista, brama pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma, ó Deus, minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja numa terra árida, seca. Sim, queridos, nós vamos encontrar o dessedentar desta sede em nosso espírito, apenas em sua presença. Disso fala a consagração, aleluia, voltando-nos para Deus e bebendo dele. Deus é capaz de fazer sua parte em nos consagrar. Só Ele é capaz. Mas ao nos aproximarmos de Deus, ao deixarmos que Ele se aproxime de nós, aí sim, Deus é capaz de nos preparar para o seu uso, para a sua glória. Se eu dele me aproximo, eu já vou encontrá-lo de braços abertos à minha espera. Sempre. O Pai sempre estará de braços estendidos. Quando nos voltamos para Ele, descobriremos logo que Ele estava à nossa espera. E é neste momento que Ele se aproxima também de nós. E Ele pode nos usar. E Ele pode transformar-nos daquele vaso que Ele intentou, porque Ele nos lava, Ele nos santifica, à medida que nos aproximamos dEle, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos prepara como vasos de honra para a sua glória. Temos apenas que fazer a nossa parte. Leia o que está em amarelo. A santidade prática e a purificação de Deus para uso santo não podem ser separados. Um sem o outro não é possível. Como me aproximar? Consagração em primeiro lugar. Primeiro consagrando-nos. Vamos tomar um texto interessante em 2 de Crônicas 29, 31. O rei Ezequias, depois que consagrou o povo, tomou a palavra e exclamou: agora, pois, estáis consagrados a Yahvé, aproximai-vos. Primeiro, consagrai-vos. Segundo, aproximai-vos. É isso que tem que acontecer conosco. A primeira coisa que temos que fazer é consagrar-nos. A proximidade de Deus, a intimidade de Deus, a voz de Deus, a direção de Deus vem depois que eu me consagro, que eu me rendo, que eu me entrego, que eu coloco tudo que tenho, tudo que sou em suas mãos. Agora, pois, estáis consagrados a Yahvé. Aproximai-vos. Durante os últimos 7 dias, temos estado aqui buscando a presença do Senhor, aproximando-nos agora dEle para a nossa consagração.
Agora, queridos, entenda algo. A cruz de Cristo, leia por favor o que está na tela. A cruz de Cristo é a porta para experimentar a presença de Deus. Segundo, temos que nos consagrar antes de entrar na sala do trono para nos aproximarmos do Senhor. Aleluia! Mas precisamos entender algo. Não é um ato único na nossa vida. É algo que vai se repetir a cada dia. Nunca terminaremos a dizer, agora eu já fiz tudo, já consegui. Não, não é bem assim. Nenhum de nós jamais crescerá o suficiente para abandonar a cruz. Jesus dizia, e vamos ler o que ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um chamado diário. O render-se é um chamado diário. A consagração é um chamado diário. Carregar nossa cruz é algo que sempre teremos de fazer. A vida cristã é um caminho de cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Esse negar-se é a parte da nossa consagração. Portanto, queridos, a consagração deve tornar-se para nós um modo de vida. Diga, modo de vida. Nossa consagração nunca está completa no sentido de que podemos dizer absoluto. Eu nunca vou estar tão consagrado a Deus que vou chegar a dizer, Deus, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, já dediquei tudo. Não, senhores, porque senão nós entraríamos na justiça própria. A Bíblia fala sobre, leiamos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Trazendo quando? Sempre. Sempre. Cada dia, o morrer de Jesus. O morrer para mim mesmo. O morrer para os meus sonhos. O morrer para as minhas ambições. Vamos nos apresentar ao Senhor. Uma vez que temos consagrado, Senhor, eis-nos aqui, nesta viração do dia, para dizer que somos teus, para colocar no teu altar tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ter, tudo que viermos a ser. E nesse ato, nessa atitude de rendição, queremos nos aproximar de Ti. Tira o véu dos nossos olhos. E qualquer nuvem que se interponha entre a Tua presença e o nosso coração, remove agora. Para que entremos num nível de comunhão contigo, cada vez mais profundo. Vamos apresentar ao Senhor. E olharemos para Levítico, uma figura que nos ajuda a entender a consagração. No capítulo 8, dos versículos 18 a 28, que não vamos ler, leremos apenas a parte que nos importa neste momento, verso 22, era a consagração de Arão como sumo sacerdote e a consagração dos seus filhos. Nós estamos hoje aqui como uma nação sacerdotal, por isso vamos tomar esta figura, depois de fazer chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. A palavra consagração aqui, lá no hebraico, milo, significa estabelecer e instalar. E na realidade essa palavra no Antigo Testamento é colocar numa posição. Então consagrar para o sacerdócio é estabelecer no ofício de sacerdócio. De sacerdote. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue, diga sangue, deste, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita,
e sobre o polegar do seu pé esquerdo. Diga, eu sou um sacerdote de Deus. Por isso, chamado hoje a consagração. E aqui está o texto. E vamos ler 2 de Pedro 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Na versão Paixão. Leiamos. Mas vós sois o tesouro escolhido por Deus, sacerdotes que são reis, uma nação espiritual, separados como os consagrados de Deus. Ele vos chamou das trevas para experimentar sua maravilhosa luz, e agora Ele vos reivindica como sendo dele. Ele fez isso para que transmitisseis suas palavras gloriosas por todo o mundo. Aleluia! Veja aqui a consagração. O que é que Arão deveria receber das mãos de Moisés nesse ato de consagração? A primeira coisa, ele precisava ser ungido com óleo. O óleo da unção. A palavra de Deus diz que tudo que tocar o óleo da unção será santo ao Senhor. Seja o homem, seja as bacias, os copos, tudo deveria ser ungido como um sinal simbólico. Por isso eu pedi que você pegasse um pouquinho de óleo. Ok? Significa o quê? Tudo que ungir com óleo será santo ao Senhor. Então o primeiro ato era exatamente derramar o óleo da unção, santificando, separando, estabelecendo no sacerdócio. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Vamos entender o que ocorreu. Depois, era tomado sangue e colocado na ponta da orelha. Que significa ouvir a palavra do Senhor. Eu consagro os meus ouvidos para que eles estejam fechados a tudo que não vem de Deus. Ouvidos abertos para ouvir a palavra de Yahvé. Aleluia. Depois era ungido o polegar da mão direita, significando que a mão fala de trabalho. Eu vou fazer a vontade do Senhor, vou me render ao Senhor. E depois era ungido o polegar do pé, significa o quê? Eu vou andar nos seus caminhos. E essas três unções, esse derramar do óleo, tocar o ouvido, tocar a mão, tocar o pé, significa a consagração total. Sim, queridos, todo o corpo consagrado ao Senhor. Diga, todo o corpo. Todo o corpo, meus olhos santos, minha mente santa, meus ouvidos santos, tudo. E temos um texto na Bíblia que nos expressa isso de uma forma tão maravilhosa. Romanos 6,13, leiamos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Iremos ler o mesmo versículo, agora na versão The Passion Translation, a tradução Paixão. Leiamos. Portanto, recusai-vos a responder ao chamado de entregar o vosso corpo como ferramenta para iniquidade. Vejam bem aqui, o que é que Paulo quer dizer? E aí no capítulo 6 de Romanos, ele nos dá uma figura. Eu nasci na casa do patrão pecado.
E todos os membros do meu corpo eram usados como instrumentos da prática do pecado. Nós praticamos os pecados com os membros do nosso corpo. Mas o que ocorre? Nós morremos para o patrão pecado. Morremos. Começamos uma nova vida na casa da justiça. O que equivale a dizer de Deus. E se agora eu nasci em outra casa, meu Senhor, meu patrão, já não é o pecado, o meu Senhor, o meu patrão, é o Deus justo, é o Deus santo. Por isso eu agora, já que eu não sou mais escravo do pecado, eu não tenho obrigação de responder aos apelos do pecado, aos apelos da carne. Eu não devo, não posso e não há direito de usar os membros do meu corpo para satisfazer o velho patrão. Agora, eu vou deixar que todos os membros do meu corpo sejam instrumentos para o serviço de Deus, para a glória de Deus. Levantarei mãos santas, não emprestarei os meus ouvidos para ouvir o mal, não colocarei os meus olhos na maldade, na violência, na sensualidade, na pecaminosidade, não usarei os meus pés para trilhar o caminho do pecado, nenhum membro do meu corpo, nem a minha mente, nem os meus sentimentos, nem as minhas decisões estarão a serviço do pecado, mas a serviço de Deus. Aleluia. Prosseguindo a leitura. Em vez disso, juntos, respondei como? Apaixonadamente ao chamado de Deus para continuar desentregando vosso corpo a Ele, aleluia. Eu vou responder apaixonadamente. Vou continuar dia após dia rendendo meu corpo, continuando como alguém que agora experimentou a vida da ressurreição. Vamos proclamar bem forte o que está em amarelo. Agora viveis para o seu prazer, prontos para ser desusados para seu nobre propósito. Aleluia! Portanto, queridos, a consagração é um ato de nossa vontade livre, possibilitada pela maravilhosa mudança que o Senhor fez em nossas vidas. Vamos proclamar isso no primeira pessoa? A consagração é um ato de minha vontade livre, possibilitada pela maravilhosa mudança que o Senhor fez em minha vida. Não podíamos consagrar nossas vidas pecaminosas a Deus. Não podíamos, não tínhamos condições. Mas porque Jesus nos libertou, porque Jesus quebrou os grilhões da nossa escravidão, porque Ele quebrou a tirania do pecado em nossa vida, por meio da obra na cruz do Calvário, pelo poder do seu sangue, pelo poder da sua morte, da sua sepultura e da sua ressurreição. Ele nos libertou de toda a escravidão do mundo, do pecado, da carne e de Satanás. Aleluia, a velha natureza morreu dentro de nós. Agora sim nós podemos nos oferecer a Deus, e deu um aleluia bem gostoso. Aleluia, aleluia. E é nesse espírito que neste momento iremos nos consagrar. Primeiramente nós, cada um de nós, você aí onde você está, você vai pegar o óleo, eu vou fazer a oração, e vocês que estão aqui comigo, pode vir aqui, eu vou colocar aqui o óleo, ok, vocês podem levar esse óleo, levem, aleluia, glória a Deus, aleluia, tome o seu óleo ali, para todos, para o Samuel também. Aqui todo mundo hoje vai ser ungido, onde você estiver aí. E se você não tem óleo nenhum, não tem problema, você vai pôr a sua mão na testa e eu vou fazer a oração de consagração
da sua vida nesse primeiro dia. Precioso Espírito Santo, que hora sagrada é esta na tua presença, neste 8º dia de Nissan, neste primeiro dia da semana de consagração. Assim como o óleo da unção tocava o sacerdote para consagrá-lo inteiramente a Ti, ao tocarmos hoje a nossa testa, representando todo o nosso corpo, derrama agora o óleo do Teu Espírito. Senhor, passa agora em cada casa, em cada vida que está conectada, e cada pessoa seja agora tocada pelo óleo da unção do Teu Espírito. Ó Espírito Santo, ó Tu que manifestas a unção que despedaça o jugo, vem agora liberar esta unção no mundo espiritual, consagrando uma unção de consagração, de santificação a cada pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. E agora, embora você só possa ver o globo em imagem, estenda as suas mãos, porque nós vamos, durante estes 8 dias, ungir este globo e ungir-nos a nós mesmos por estes 7 dias. Vamos renovar a unção, essa é a liderança que recebemos do Espírito. Um ciclo completo, dizendo: a terra é tua, a terra é tua. Consagramos a terra inteira. Pai, aqui nós representamos a humanidade. Onde você está, estenda a mão para a tela, para a televisão. No mundo espiritual, isso tem um significado. Você que ora em línguas, ore em línguas. E escutando, eu estarei orando em português, mas você pode orar em línguas nesta hora, ativando o Espírito. Ative o Espírito. Quando não sabemos orar como convém, nós entramos no mundo espiritual, oramos com entendimento e oramos também Espírito. Pai, nesta hora nós tomamos o globo como um sinal de toda a humanidade. Senhor, nós nos firmamos na Tua palavra, voltamos a trazer a memória diante de Ti, o Salmo 24, de Yahvé a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por isso não importa o que o diabo escravizou, não importam aqueles que se dizem ateus, que não acreditam em Ti. Nós Te apresentamos todos os moradores da terra, porque são Teus, sejam eles consagrados, e vai pelo poder do Teu Espírito agora liberar a unção de arrependimento. Oh, que cada coração se volte para Ti. Nós, enquanto tocamos este globo e trazemos dentro de nós a humanidade inteira, firmado neste decreto da Tua palavra, que tudo pertence a Ti, que todos pertencem a Ti, e pela unção do Teu Espírito que vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, haja multidões em todas as nações da terra se voltando para Ti, arrependendo-se dos seus pecados, rendendo-se à convicção do Espírito Santo gerada em seus corações. Aleluia, aleluia. Tome seu cálice, e nós vamos fazer a mesma unção, significando a consagração de todo o nosso ser. Aleluia. Toque a sua orelha. Pai, nesta hora queremos consagrar-nos, e ao tomarmos o que simboliza o sangue, nós queremos consagrar os nossos ouvidos a Ti, sejam eles fechados para todo mal, mas abertos para ouvir a Tua voz. Dá-nos ouvidos que possam Te ouvir. Toque o polegar direito, Senhor, ao tocarmos o nosso dedo da mão direita como um símbolo
queremos nos render inteiramente à tua vontade, para fazer a tua vontade. Abençoarás as obras das nossas mãos, porque elas não serão as nossas obras, mas tu usarás as nossas mãos para realizar as tuas obras. E ao tocarmos o dedo do nosso pé, queremos declarar: andaremos nos teus caminhos, andaremos de acordo com a tua palavra. Não nos deixes desviar das tuas sendas, mas andemos sempre. Eis-nos aqui. Todos os membros do nosso corpo colocamos nesta hora no altar e os consagramos inteiramente a Ti. E agora estenda as suas mãos para o globo. Senhor, em nome de Jesus, colocamos nesta hora o símbolo do sangue do Cordeiro sobre todo o globo da terra. Seja ele marcado agora por este sangue. Sejam todos os moradores da terra, em todas as nações. Nós oramos agora, Jesus, naquela cruz do Calvário, não morreste apenas pelos judeus, tu morreste por toda a humanidade. O Calvário continua vivo e operativo. Aleluia, aleluia. Oh, a glória do teu sangue remidor. Por isso colocamos todas as nações da terra diante de ti, que se levante em todas as nações uma multidão. Sim, sabemos que o farás. Seja isto na nossa geração, pois a tua palavra declara que a multidão diante de ti não pode ser enumerada, com representantes de toda língua, povo, raça, tribo e nação. Oh, aleluia! E é neste espírito, nesta hora, que nós tomamos os elementos da nova aliança como ato de consagração. Primeiro tomamos o pão, representa o corpo, fala de consagração. Senhor Jesus, consagraste o teu corpo para ser partido por nós. Rendeste tua vontade à vontade do Pai. O teu sacrifício foi a expressão de uma consagração até as últimas consequências. Só os nossos ouvidos, tuas palavras no Getsemane. Pai, se não é possível passar este cálice, faça-se a tua vontade. Sim, Jesus. Estava doendo. Tua angústia era tão grande que transpiraste sangue. Que preço! Que preço para nos libertar de uma escravidão voluntária. Nós nos entregamos à vaidade, ao pecado e à escravidão. Mas pagaste o preço para exercer sobre nós o teu irresistível poder de atração, o poder do teu amor que nos atrai para ti. E ao tomarmos este pão nesta tarde, neste 8º dia, tomamo-lo como um símbolo do nosso próprio corpo. Não temos que ir à cruz, porque já fizeste isto. Nós queremos dizer hoje, Senhor, chegamos à cruz, dentro do teu corpo partido, para dizer: eu consagro os meus olhos, eu consagro os meus 5 sentidos, meu olfato, o paladar, o tato, a audição, a visão. Tira o véu dos meus olhos. Quero ver-te. Tira a cera do meu ouvido. Quero ouvir-te. Tira a insensibilidade do meu olfato.
Quero sentir o olor da tua presença, a fragrância da tua presença. Tira a insensibilidade do meu paladar. Quero sentir o sabor da tua palavra e poder dizer, prezei as tuas palavras mais do que o alimento. As tuas palavras são doces como mel, como o licor dos favos. Tira a insensibilidade do nosso tato. Queremos tocar-te. Queremos tocar-te pela fé, e ao tocarmos este pão, recebe os nossos corpos no altar, nesta hora, para o teu serviço. Neste espírito de consagração do nosso próprio corpo, comamos o pão na sua presença. E neste ato, Senhor, estamos dizendo, vive a tua vida outra vez em nós. Para que andasses na terra, precisaste de um corpo. E ele foi formado no ventre de Maria, mas aqui está o meu corpo. Vive outra vez na terra, em mim, através de mim. Vive em mim. Que possamos dizer como Paulo, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo neste corpo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tomemos o cálice da nova aliança. Ao tomarmos este cálice hoje, nessa mesa de consagração, trazemos à memória o sentido da aliança. Nossas vidas se misturam. Quando bebeste naquela noite, nosso pecado te foi transferido. Mas foste à cruz e morreste em nosso lugar e venceste a morte. E voltaste para nos dar a tua própria vida. Mas no sentido desta aliança, queremos reafirmar a nossa consagração. Ao beber deste cálice, estamos dizendo, Senhor, tudo o que sou é teu. Tudo, absolutamente tudo. Senhor, tudo que tenho, tudo que tenho. Diga isso para Ele, Senhor Jesus. Ao levantar este cálice da nova aliança, eu declaro que tomo posse do verdadeiro significado de uma aliança de sangue. Tua vida entrou na minha. Pura, santa. E hoje eu te digo, pelo poder da aliança, eu consagro todos os membros do meu corpo, tudo que sou, e o que vier a ser, tudo que tenho, e vier a ter. Tu não tens que pedir algo. Ordena, e eu te obedecerei. Terás tudo o que quiseres de mim.
Vou te obedecer em tudo, sem nunca te questionar, por causa da aliança. Eu a reafirmo nesta hora, selando este voto renovado diante da mesa de consagração. Bebamos do cálice. Aleluia. Aleluia. Aleluia, amado.